Continuando o nosso estudo de diácono. Você que é diácono, quando olhamos para a igreja, de um modo geral, a gente vê que toda igreja ela deve ser treinada para servir. Então, praticamente, toda igreja já exerce o ministério do diaconato, né? Glória a Deus. Mas lembre-se, lá em Jerusalém foram escolhidos homens com testemunho. A igreja você está dentro dessas 4 linhas, tá bom? Então, usando o mesmo verbo acima citado, né, sobre o diácono, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro exorta todos os cristãos que uns aos outros, né, sirvam uns aos outros. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme e graça de Deus. Então, nesse sentido, nesse versículo, Pedro já está encaminhando para que toda a igreja esteja pronta para servir uns aos outros naquilo que Deus capacitou cada um a fazer. Também o Senhor Jesus, falando sobre o juízo final, diz que aquele que em seu nome tiver prestado algum serviço aos necessitados, não é bem um juízo final, mas é o, o tribunal de Cristo, receberão reconhecimento por seu gesto. Nesse caso, alimentar o faminto, dar água ao que tem sede, vestir as pessoas que estão nuas, visitar os doentes e os presos, acolher os estrangeiros, são deveres também de todo cristão. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 a 44. Então, na mesma direção, o evangelista São Marcos se refere às mulheres que seguiram a Jesus e o serviram. Marcos capítulo 5, versículo 15, versículo de número 41. Portanto, não pense que apenas os diáconos são responsáveis por atender, né, as diversas necessidades das pessoas, pois essa é uma tarefa de toda a igreja. Aleluia. Então, cada um, conforme o dom, o recurso que recebeu da parte de Deus, nesses sentidos, todos nós somos diáconos. Aleluia. Não é porque, começando com o líder da igreja, né? O diácono oficial da igreja deve atuar como líderes nas atividades de serviço, até para orientar um irmão, uma irmã, né? É importante a gente começar a direcionar. Aqui. Tem pessoas que ela já tem a visão. Às vezes a pessoa nem precisa pedir, ela já sabe que ela pode ajudar aquela pessoa. Eita, glória a Deus. Paulo usa essas palavras referindo-se a si mesmo, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, e chamando de colaboradores, pastores, que também são diáconos. Ele usa também para se referir a Timóteo, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a Tíquico, a Epáfras. A palavra é usada por Paulo para se referir, aleluia, até mesmo a
Cristo, né? Que ele foi na terra, ele teve, não exigiu ser tratado como Deus, mas como servo. Então, você vê que o ministro, o servo, aleluia, o fim é para agradar a Deus, cuidar do ser humano, cuidar do irmão, cuidar das famílias que estão chegando na casa do Senhor, que foram enviados pelo Espírito Santo e para fazer também a obra de Deus. Qual seja o ministério que Deus lhe chamar, aleluia, exerça o serviço de ajudar no trabalho de Deus, aleluia. Então, a posição de honra, de autoridade e a palavra de Deus, ela usa um sentido assim, que se refere aos remadores que ficavam na parte de baixo de um grande navio. Sem aqueles remadores lá no, lá no porão, que faziam as forças, aquele navio não andava. Assim é a missão do diácono. O diácono é aquele motor, aquela força que leva o trabalho para frente. Nem Apolo, nem Pedro, nem Paulo, nem qualquer outro, qual fosse a função na igreja, era tão importante, aleluia, a ser considerado mais do que um simples remador na segunda classe. Um servidor de refeições como um diácono, né? Nos tempos bíblicos, eram ocupados por escravos. Na verdade, somos todos dispenseiros da multigraça de Deus, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Acredite, aleluia, que aquilo que tu faz para Deus, aquilo que você está exercendo para a obra de Deus, faz muito a diferença. Eu lembro que eu fui separado a diácono solteiro. Eu tinha 16 anos de idade, pelo saudoso homem de Deus, pastor Toniel Alves de Alencar. Amém? Agora eu quero dizer para você, glória a Deus, Deus está te levantando através da palavra de Deus. Ele está levantando você e lhe qualificando a ser uma pessoa de alta patente e valor dentro do trabalho dele. Eu convido você a ser um patrocinador do trabalho de Deus, da Assembleia de Deus, restaurar, dizimando, ofertando para a obra de Deus. Deus vai, aleluia, multiplicar a tua semente. O número do Pix é o mesmo do WhatsApp. O DDD é 96, o número é 98406-9393. Vai aparecer o nome da Assembleia de Deus Restaurar. Aleluia. Pai generoso, multiplica, Senhor, a semente da tua filha, do teu filho, aquilo que ele está colocando no trabalho de Deus. Aquele que ofertou, aquele que se doou no altar, que volte sobre a vida dele, a família dele, o teu melhor, em um nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Espere a terceira parte do estudo para diácono.